eles cresçam, e com isso a equipe cresce também. Então, esse é o nosso grande objetivo. A gente participa, então, das competições tanto brasileira, latino-americana e mundial de robótica. Bom, um pouco da história, né? Então, lá desde a primeira competição, a gente tem aqui, então, o nosso primeiro robozinho em 2002. Depois a gente tem a nossa... Essa aqui acho que já é a terceira competição, em 2004. A gente começou com a nossa primeira conquista. E aí foi passando os anos, 2007, 2011, 2008, 2013, 2016. Então, muita história para contar, muita gente já passou por aqui. E durante essa semana, então, a ideia é que a gente converse com vários desses que já passaram por aqui e vocês também entendam um pouco mais de por que essa equipe ela continua existindo mesmo depois de todos esses anos, né? Isso explica um pouco. Em 2019, então, foi o nosso grande ano, aí nós organizamos aqui na FURG o evento Robótica, né, as competições brasileiro e latino-americano de robótica. Tivemos algumas premiações interessantes, a equipe cresceu bastante. Em 2020, muita coisa aconteceu, né? Veio a pandemia, as dificuldades para todo mundo, não só para a equipe FBOT, para todo mundo. Mas agora, com o nosso pinguinho de esperança, talvez um pouco de luz no fim do túnel, a gente está retomando as atividades da equipe aí. Esperamos que presencialmente em 2022, se tudo der certo. Isso também é um pouco do assunto que a gente vai conversar hoje. Bom, as nossas categorias que a gente participa aí ativamente nos últimos anos, então a SEC, a VSS, a at-Home, F180 e também o desafio de robótica Petrobras, aqui o DRP. Um pouquinho, né? Então, a equipe que a gente chama da nossa equipe de entrada, a nossa equipe mais básica, a SEC. Então, a ideia é usar kits Lego. Então, desafios a cada 2 anos eles trocam, ou quando alguma equipe consegue de fato completar o desafio. Todas essas competições a gente não tem interferência humana, a gente vai falar muito sobre isso, sobre inteligência artificial, sobre autonomia, mas todas as nossas equipes não têm interferência humana, totalmente autônomos, né? Mesmo as equipes mais simples como a SEC, e geralmente é o destino de quem entra aí nos primeiros anos para ganhar experiência, ganhar conhecimento, e assim a gente vai crescendo ao longo da equipe nas atividades mais difíceis, né? Os robôs mais complexos. Então aqui a gente tem a VSS, que são os menores robôs que a gente tem, que jogam futebol. A gente tem sistema de visão, sistema de inteligência artificial, tem a questão de falta, pênalti, tiro de meta. Os robôs eles são identificados pelas cores, 5 minutos para cada uma das partidas. 5 minutos para cada lado, né? 2 tempos de 5 minutos. A nossos robôs maiores, o Small Size, o nosso mais antigo, que deu início lá em 2002, com a nossa primeira participação em 2003, também sistema de inteligência artificial, visão. Os robôs são maiores que a VSS, com certeza um hardware muito mais complexo, os robôs